Opa, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Os Donos da Bola. Vamos chegando aí nesta sexta-feira, gloriosa sexta-feira, cheia de informações e jogos para você torcer, vibrar e, claro, comentar junto com ele, o meu parceiro Antônio Carmo, que também está aqui comigo. Boa tarde. E até cornetar um pouco. Exato. O som que estava aqui me lembra um vizinho que eu tenho que quando põe música, ele pensa que a rua inteira tem que ouvir. Os vizinhos dos meus pais também, de vez em quando, né? Dá uma vontade, né? Dá uma vontade de torcer pro time deles perder. Coisa do Tavinho Guimarães. Boa tarde, Andressa, amigos dos Donos da Bola. Ótimo final de semana que vem por aí, hein? É, coisa boa, hein? Falando em coisa boa, né? Falando em coisa ótima, excelente. No último jogo do ano pelo NBB, o São José Basquetebol recebeu o Brasília num confronto que valia a 8ª colocação da tabela de classificação. E diante dos torcedores joseenses que lotaram o ginásio Lineu de Moura e doaram brinquedos na missão Natal Mais Feliz da DM Card, o time joseense não vacilou e derrotou o adversário por 87-75 e praticamente, a gente vai explicar daqui a pouquinho, já está na disputa do Super 8. Veja aí na reportagem de Caroline Rossassi e Davi Ferreira. A partida nem tinha começado, mas o clima no ginásio Lineu de Moura já era de festa. Luzes coloridas iluminavam a quadra durante o aquecimento e boa parte da torcida estava uniformizada. Isso por causa de uma ação colocada em prática pelo principal patrocinador do São José. Ao doar um brinquedo novo ou seminovo, cada pessoa ganhou um kit torcedor. O objetivo era esse mesmo, arrecadar brinquedos e para as crianças carentes aqui de São José dos Campos. E foi um sucesso, até assim, foram centenas de brinquedos arrecadados e a gente conseguiu juntar o que a gente normalmente já faz aqui em São José, que é ajudar as entidades beneficentes e junto com o incentivo ao esporte que a gente já faz há muito tempo. Então foi uma ação que conseguiu unir tanto a parte da solidariedade, das crianças carentes, ajudar todas essas crianças, com o incentivo ao esporte. A gente conseguiu trazer muito mais gente ao ginásio, então pra gente foi muito satisfatório mesmo essa ação. E esse clima animado, com público em peso, embalou os donos da casa durante todo o jogo. O início foi sofrido. A posse de bola começou com o São José, mas quem abriu o placar foi o Brasília e com cesta de 3 pontos. Márcio Dornelles respondeu logo em seguida, mas os adversários estavam realmente inspirados nos arremessos de longe e foram ganhando vantagem. Nem as várias cestas de Mineiro foram suficientes para os donos da casa alcançarem o Brasília até o fim do primeiro quarto, que encerrou em 23-26. Só que o Brasília não conseguiu segurar a vantagem no início do segundo quarto. De sexta em sexta, o São José ultrapassou os visitantes, mas não conseguiu abrir muita vantagem. Tanto que, faltando 49 segundos para o fim da parcial, o Brasília ultrapassou o São José neste lance. Márcio Dornelles não deixou barato e colocou os donos da casa na frente de novo. Mas nos últimos instantes, o Brasília marcou e encerrou a etapa com vantagem de 1 ponto, 41-42. No terceiro quarto, São José entrou com vontade de recuperar. E isso não só aconteceu rápido, como a equipe ainda deu show que levantou o público. Olha só essa roubada de bola do Sadi, seguida de cesta. Logo depois, os donos da casa arrancaram 10 pontos na frente e o Brasília começou a errar nos arremessos e até nos passes. Com isso, não deu outra. São José na frente no fim da parcial pela primeira vez na partida, 63-56. No quarto período, os anfitriões souberam manter a vantagem e aquela tensão foi diminuindo. Ainda mais depois dessa cesta de 3 pontos de Pedro, que obrigou o Brasília a pedir tempo. Mesmo assim, os adversários não conseguiram quebrar o ritmo da equipe da casa e Douglas Nunes fez o último ponto da partida, que encerrou em 87-75 para a Águia. Era esse São José que os torcedores queriam ver no NBB. A equipe está de parabéns, a equipe está ganhando corpo, né? A equipe está se consolidando defensivamente, ofensivamente, principalmente o jogo coletivo, né? O jogo de grupo está muito bom, nós estamos crescendo. A vitória deixa o São José mais próximo de conquistar a vaga para a Copa Super 8. Para isso, a equipe precisa assumir a 8ª posição na tabela, o que agora depende apenas do resultado do jogo entre Vasco da Gama e Mogi das Cruzes nesta sexta-feira. Vamos lá, vamos fazer um churrasquinho lá, dar uma confraternizada aí
secar o Vasquinho para ver se a gente consegue ficar em oitavo. Valeu. O melhor é ter vencido, ter feito o dever de casa numa festa muito bonita. Parabéns a Demi Card que fez essa ação aí junto com o São José, São José né? estava com cor da bola, doando de laranja. brinquedos. Que coisa bonita, cara. Ficou muito legal. Pedrão foi bravo, o Vasquinho, secar o Vasquinho, olha, rapaz. E na verdade, Antônio Carlos, depois de ter feito essas 3 vitórias aí, o São José subiu, que bela voltou recuperação, à 8ª colocação. E que bela recuperação, que gás, né? Faz uma semana, André, a gente comentou aqui, olha, se ele perdesse do Corinthians, o que era normal, ele corria um sério risco de cair para o último lugar com mais uma derrota e tal, e teria 2 jogos em casa num sufoco desgraçado, numa pressão. A vitória sobre o Corinthians deu ao São José uma força, uma confiança e uma tranquilidade. Aí vieram os 2 jogos em casa, um jogo extraordinário contra o Joinville, de alto nível de pontos, né? O pessoal não gosta de sofrer 100 pontos, mas foi e tal. São José, o Pedro tinha falado na entrevista com ele, gosta assim, de tomar no máximo 75. Exatamente, né? E fez 87, bela vitória ontem, e o Pedro vem fazendo grandes partidas também, né? Com joga, tá jogando muito. Os pivôs agora vão se acertando, era o grande problema que São José tinha. Agora tem 2 pivôs que estão tentando arrumar a casa, pelo menos o Jaú pode trocar um pouco, deixa ali uns minutos uns minutos outro, né? O Sadi é um armador sensacional, para mim é o jogador que faz o time jogar realmente. E, bom, a vitória veio, São José pulou para o 8º lugar, você vai botar na tela. Até o próprio site, Andressa, da Liga, ele confunde um pouco, né? Porque no basquete é assim, quando 2 times terminam empatados na mesma posição, vai para o confronto direto. Então, se ficar São José e Vasco, São José perdeu do Vasco, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, classificava-se o Vasco. Só que, quando entram mais de 2 times empatados, aí o confronto direto já deixa de existir, porque aí você não pode fazer confronto direto entre 4, 5 equipes. Aí o que você tem que fazer? Você tem que somar o saldo de cestas envolvendo estas equipes. Exatamente. Né? Isso aqui foi uma matéria que o site da Liga postou antes do jogo contra o Brasil. Mas aí não está a parte do São José. Tá aqui, ó, São José, mostrando a porcentagem que o São José tinha de chance. Aí o amigo que está nos acompanhando em casa pode ler ali. Para se classificar, precisa vencer o Caixa Brasília, já aconteceu. Exato. E torcer por derrota do Vasco. Se o Vasco ganhar, que eu acho que não vai acontecer contra o Mogi hoje, o São José se classifica com os seguintes empates. Segundo empate, sim. Se ele fica junto com o Basquete Cearense, sumiu da tela aí. Basquete Cearense, Corinthians, Joinville e Vasco. Basquete Cearense, Corinthians, Joinville e Vasco. Exato. Por exemplo, porque o Corinthians pega o Bauru. A não ser que o Bauru ganhe do Corinthians e aí o São José saia para entrar o Vasco da Gama, né? Porque o Bauru está fora desse... Não, mas ali embaixo tem Bauru, Basquete Cearense, Joinville, São José e Vasco. Então, qualquer que seja o resultado de Bauru e Corinthians, Andressa, que um vai vencer, vai a 5 vitórias, o São José estaria classificado. E aí a gente tem a classificação, Antônio Carlos. Essa é a parte de cima, digamos assim, a primeira parte esses da 7 tabela, estão garantidos. Não é? Esses aqui já estão garantidos. E na segunda parte, pode colocar pra gente aí também, a gente vai ver que o São José já está na 8ª colocação. Logo em seguida vem o Basquete Cearense. São José, confronto direto, venceu o Basquete Cearense. Isso e já no confronto direto, falou. o Basquete Cearense também venceu o Vasco. Mas então, se o Vasco vencer hoje, tanto faz, Antônio Carlos? Não, mas é que eu falo para você, André. Saiu o Vasco ganhando, ele vai a 5 vitórias. O Corinthians enfrenta o Bauru. Um dos 2 também vai a 5 vitórias. Então, nós teríamos 4 times com 5 vitórias. Por isso é que tem aquela explicação do site da Liga. Então, por aquilo que está ali, o São José já está classificado. Para começar, acho que o Vasco não ganha hoje, né? Então, o São José... Vamos juntar lá com o time no churrasquinho. O churrasquinho lá. E o Vasco eu acho muito difícil ganhar do Mogi, que tem um time bem melhor, apesar do jogo sem São Januário no ginásio. Bom, isso é um fato de classificação. Sim. O fato, André, isso até foi falado pelo próprio Paulo Jaú semana passada, que São José conseguisse essa 8ª vaga, seria um bônus. Sim. Seria algo que não estava previsto, aí, principalmente no meio do campeonato, quando a coisa ficou ruim. Então agora, parabéns ao time pela ótima recuperação. Se vier essa vaga, ela será muito bem-vinda. Aí vai ter um jogo dificílimo contra a Franca, lá em Franca, que Franca deve confirmar o primeiro lugar. E aí um jogo só, muito difícil, mas pelo menos vai ter um jogo. E a ideia de Super 8, André, além de dar a vaga para a Liga das Américas no ano que vem, é colocar basquete para o pessoal acompanhar entre o Natal e o Ano Novo. Coisa linda, que deu muito resultado em outros anos com jogos regulares, da temporada regular. Aí são jogos diferentes, é bacana. Parabéns ao São José, à torcida, que compareceu ontem, ao time que se recuperou muito bem nesse final de primeiro turno. E que gás, não é? Parabéns aí, boa sorte. A gente vai acompanhar mais as notícias do São José, mas praticamente aí está na 8ª colocação. Daqui a pouquinho a gente traz informações do jogo festivo do Futebol Sem Fome.
E ainda a Superliga Nacional com Taubaté, final da Copa Paulista de Futsal e muito mais para você. Até já!